Amanhã será um dos dias mais decisivos e derradeiros para a liberdade de Bolsonaro. Se Bolsonaro for derrotado por Lula no primeiro turno, as chances dele escapar da prisão vão praticamente a zero. E é por isso que Bolsonaro está tão desesperado para ir ao segundo turno, a ponto de fazer acenos para Ciro Gomes, esperando o apoio do pedetista no segundo turno? Não. Mas para evitar que o desempenho de Ciro Gomes no debate da Globo, que foi ruim, faça com que Ciro perca votos para Lula. Bolsonaro quer pegar para si esses votos. Na sua opinião, Ciro Gomes foi mal no debate a ponto de perder votos para Bolsonaro? Você sente esse desespero de Bolsonaro? Se você quer ver o presidente preso, deixe o seu like e se inscreva no canal. E na minha opinião, pessoal, o Ciro Gomes não foi bem no debate. Na verdade, o Ciro foi muito mal. Ah, mas a pesquisa da Quest mostrou que as menções positivas do Ciro Gomes na internet foram boas. Tudo bem, essa é a percepção da internet, da pesquisa Quest. Mas, na minha percepção, vendo todos os blocos, eu vi o debate todo, mas principalmente o primeiro e o segundo bloco, o Ciro Gomes ele foi mal, porque ele sumiu. Ele ficou ali desaparecido naquela troca de acusações do Lula e do Bolsonaro, dos direitos de resposta e do embate, principalmente da Soraya Tronic com o Padre Kelman. A Soraya Tronic parecia que ela estava a todo momento ali no púlpito, conversando com o padre. Ela foi a que mais, a sensação que eu tive é que ela apareceu mais do que todo mundo ali na frente. E o Ciro Gomes ele teve a chance de abrir o debate, fez uma pergunta para o Lula, ficou desconcertado com a resposta que o Lula deu ao Ciro Gomes, depois ele submergiu. Ele foi voltar lá na frente no terceiro, quarto bloco. E a impressão que eu tive no caso, era que o Ciro Gomes ele estava numa rotação um pouco abaixo dos demais. Os outros estavam no ritmo acelerado e o Ciro Gomes demorou para engrenar, porque ele estava numa rotação abaixo. E o desempenho do debate pode fazer com que votos do Ciro Gomes migrem para Lula, porque já há essa mobilização pelo voto útil do Ciro Gomes e se você for ver, o Ciro tem decaído muito nas pesquisas de intenção de votos desde o início do mês passado, porque agora nós já estamos em outubro. E como que falta um tiquinho só para o Lula vencer no primeiro turno, há essa possibilidade dos votos do Ciro migrarem para o Lula. E isso desespera Bolsonaro. Porque vocês sabem muito bem que o objetivo do Bolsonaro é fugir da prisão. Esse é o único objetivo do Bolsonaro. Ah, como você sabe disso? Você sabe tudo? O próprio fala. É só você acompanhar as entrevistas do Bolsonaro recentemente. Ele já vem falando de prisão há um certo tempo, mas agora tudo foi intensificado. Bolsonaro fala que querem prendê-lo, fala que ele vai preso, que querem colocá-lo atrás das grades, porque esse é o medo do Bolsonaro. Ele tem 2 crimes nas costas apontados pela Polícia Federal. Fora que ele tem outros 100 processos que vão correr contra ele e vão sair do foro especial para a justiça comum. E quando ele for derrotado, ele vai perder as prerrogativas do cargo, inclusive o advogado pago pelo dinheiro público, que é o advogado-geral da União. Ele vai ter que pagar com o dinheiro privado, ou seja, com o dinheiro dele que ele vai tirar sabe-se lá de onde, todos os advogados. E vai ter um batalhão de processos que desgasta qualquer um. A vida de Bolsonaro vai virar um tormento quando ele for derrotado. E a chance dele ser preso é imensa. E para reduzir a chance de ser preso, ele tem que ir ao segundo turno para fomentar a narrativa que ele é um perseguido. Porque caso contrário, se essa narrativa não colar, se ele for esmagado no primeiro turno, como que ele vai fazer? A chance dele escapar, ele cai demais. E é por isso que o Bolsonaro quer o Ciro Gomes. Mas não o Ciro Gomes. Porque o que aconteceu? A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem mostrando que a campanha do Bolsonaro, ou a equipe do Bolsonaro, fez acenos ao Ciro Gomes. Então a equipe do Bolsonaro falou o seguinte: olha, o Ciro Gomes ele é um bom debatedor. De fato, ele é o mais preparado. Ele é bem articulado. E de fato, o Ciro Gomes é bem articulado. Tudo bem que ele se perde um pouco ali nos números, ele não consegue tocar, mas ele é bom articulado, ele é um bom palestrante, o Ciro Gomes. Então ele é bem articulado, ele é bem preparado. Ah, mas e as críticas que foram feitas ao Bolsonaro? Não, isso aí é da retórica política. Não, isso é retórica do momento. Nós temos divergências com o Ciro Gomes do ponto de vista ideológico, mas o Ciro Gomes ele é um querido por nós. Por quê que a campanha do Bolsonaro está fazendo esses acenos ao Ciro Gomes? Para querer o Ciro no segundo turno? Não. Tudo bem que a campanha falou. Não, o apoio do Ciro Gomes no segundo turno depende só dele. Se ele quiser nos apoiar, estamos de braços abertos. Mas esse não é o objetivo. A campanha do Bolsonaro está mirando no cirista, que pode migrar de voto por conta do desempenho do Ciro no segundo turno. Ou, melhor dizendo, no debate da Globo. Porque quando você pega na internet, os petistas atacam o Ciro Gomes. Falam que ele é antidemocrático, que ele deveria largar, que ele é a linha auxiliar do bolsonarismo, que ele deveria desistir. Muita gente tem feito esse movimento para tentar atrair os votos do Ciro Gomes. A campanha do Bolsonaro faz um movimento contrário.
Porque há um medo na campanha do Bolsonaro que o desempenho do Ciro Gomes faça perder votos e ocorra uma migração desses votos para o Lula. Então a campanha faz esses acenos para, ao invés desses votos irem para o Lula, esses votos serem revertidos para o Bolsonaro. Porque, como a gente sabe, é só um tiquinho que falta para o Lula vencer. E o Ciro Gomes tem 50% dos apoiadores dele dispostos a mudar de voto. Se isso acontecer, Lula vence no primeiro turno. Então o Bolsonaro já faz esse aceno. Opa, nós estamos aqui também. E o que você acha dessa estratégia do Bolsonaro? É uma estratégia boa? Os ciristas vão migrar para Bolsonaro? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Além de ter essa esperança, de mostrar-se como mais uma opção dos votos dos ciristas, há uma esperança na campanha do Bolsonaro que os votos, ou mais ainda uma torcida, que os votos do Ciro possam migrar para Simone Tebet. Então o que o Bolsonaro quer? A campanha quer? Que esses votos do Ciro não migrem para o Lula. Então há uma possibilidade na Simone Tebet e agora o Bolsonaro se apresenta também como uma opção. Porque a campanha do Bolsonaro quer ir ao segundo turno. E na avaliação da campanha do Bolsonaro, Simone Tebet foi muito bem nos debates. E é claro que ela foi bem no debate, pessoal. Ela não tem nada a perder. O que Simone Tebet tem a perder? O Lula tem o passado dele. O Lula está liderando as pesquisas. Ele não pode perder voto. O Bolsonaro está na segunda posição e ele é vidraça. Então a posição de Simone Tebet é uma posição muito confortável. Então ela pode apresentar um bom desempenho nos debates, ou uma boa oratória, uma performance, melhor dizendo, nos debates, como ela apresentou no debate da Band, do SBT e também no da Globo. Então ela é uma outra opção que o Bolsonaro tem a esperança que os votos migrem para ela, evitando a vitória do Lula no primeiro turno. Perceba um desespero da campanha do Bolsonaro. E aí, existe de fato essa possibilidade dos votos do Ciro Gomes migrarem para o Bolsonaro. Porque o Ciro, nesses últimos tempos, ele foi dominado por um ressentimento muito grande. Inclusive a revista Veja fez uma reportagem hoje falando sobre o João Santana, e pegou o depoimento de pessoas dentro do PDT falando que a junção do João Santana com o Ciro Gomes foi a junção da fome com a vontade de comer. Porque houve uma fusão, uma junção dos ressentimentos do Ciro Gomes pelo que aconteceu em 2018 com ele e o apoio que ele não recebeu do PT e também do João Santana por ter sido preso por causa do PT, na visão do João Santana. Então o Ciro não escuta ninguém porque ele foi dominado pelo ressentimento. E vocês sabem que o ressentimento é a marca mais importante e proeminente do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma ideologia de ressentimentos. E o Ciro Gomes, ele migra para o bolsonarismo à medida que ele fica frustrado por não receber o voto das pessoas. Porque o Ciro Gomes, ele se julga mais preparado do que todos os outros para ser presidente da República. E quando ele vê, no caso, que a população não dá apoio a ele, mesmo ele sendo mais preparado, ele fica frustrado, fica ressentido e isso o empurra para o bolsonarismo. E isso aproxima também parte dos apoiadores do Ciro com o Bolsonaro, havendo essa possibilidade de migração de votos para o Bolsonaro. E aí existe um outro elemento, que é, como a imprensa está falando, a derrota de Lula para o padre Kelmon no debate da Globo. Porque o Lula ele foi bem nas respostas que ele deu tanto para o Ciro quanto para o Dávila e para os outros candidatos. Mas a imprensa avalia que o Lula escorregou numa casca de banana do padre Kelmon quando ele foi para o embate contra o padre. E nós aqui no canal avaliamos que o padre foi bem no debate, porque o objetivo dele era tumultuar, e ele conseguiu tumultuar. Então, a imprensa está dizendo que o Lula ele escorregou na casca de banana e o padre Kelmon tirou a vitória do Lula no primeiro turno. Eu particularmente, pessoal, não sei. Porque assim, a campanha do Lula nunca achou de verdade que o Lula fosse vencer no primeiro turno. Era mais uma retórica para motivar a militância e engajar a militância. E para o Lula vencer no primeiro turno, ele precisaria estar aí com aproximadamente 54% dos votos válidos nas pesquisas. E ele não tá. Porque aquele que lidera as pesquisas é o que mais sofre com abstenções. Principalmente aquele que lidera entre as camadas mais populares, no caso do Lula. Então há uma possibilidade das abstenções tirarem votos do Lula. Ainda mais hoje no Brasil, pessoal, que o voto ele é praticamente facultativo. Porque o que acontece se você não for lá votar? Nada. Você baixa o aplicativo, se você tiver que justificar, paga R$2 e acabou. Não tem mais o que fazer. Então assim, existe essa possibilidade. Então não sei, o padre Kelmon foi... Não vamos hipervalorizar algo que não deve ser hipervalorizado. Agora, o desempenho de Soraya e Simone podem sim pulverizar esses votos para as duas candidatas, evitando a vitória do Lula no primeiro turno. Agora, padre Kelmon, não. Não vamos supervalorizar ou superestimar o papel do Roberto Jefferson nesse debate da Globo.